da divisão, e ele também é ele gerencia o setor de departamento de crises, né? Quando tem algum problema, ele que dá a cara lá para falar, para dar entrevista, ou seja, é ele que arruma, que vai arrumar a solução para os problemas de comunicação, de mídia e alguma coisinha ou outra. Então, o Felipe faz um trabalho importante aqui na divisão, junto com o pastor Ramponha, sob o comando do pastor Ramponha. A área de comunicação que é grande, né? Tem a parte de jornalismo, tem a parte da web, tem a parte de media center. Não sei se eu esqueci alguma parte aí. Acho que tem mais alguma parte, né? Tem a gerência do Vitor, que é planejamento. Planejamento do Vitor. Então, e o Felipe cuida da parte de jornalismo, que envolve muita coisa, né? Então, tem os eventos, ele tem que estar sempre alimentando o site, os portais, esse, o Agora, né? Que tem. São vários canais, né? Que eles vão alimentando. E eu, além de tudo isso, ele é um cara que gosta muito de estudar profecia. Ele sempre tem umas lives, que ele faz lives sobre Apocalipse, Daniel Apocalipse. E ele tem a classe bíblica também, já há muito tempo, trabalhando com Apocalipse e Daniel. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma classe bíblica juntos uma vez, a Verdades Claras, e é isso. Ele vai trazer esse tema para a gente, que é um tema mais complicado. Quando a gente pensou em começar o estudo bíblico, já pensei no Apocalipse de Daniel 11. E logo no começo eu falei, Felipe, você faz Daniel 11 para a gente? Eu não sei quando vai ser, mas você já faz para a gente Daniel 11. Já fui garantindo, porque realmente Daniel 11 é um capítulo, um dos mais de ser interpretados, talvez, da Bíblia, porque dentro da rede, dentro dos teólogos adventistas, não existe um consenso aí. Mas vou deixar o Felipe falar. Felipe, seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Deus te use. Obrigado. Alexandre é um grande amigo aí. Ele é um estudioso. Um bom estudioso. De vez em quando a gente troca umas ideias sobre estudos aí. E foi muito bom aquele período que a gente fez aquela classe lá de Daniel, lá com o Prosney. Saudoso. Saudoso já. Né? Que nos deixou aí. Mas está fazendo um ótimo trabalho aí. Na igreja. Tá bom. Obrigado por terem aí nos acolhido aí, dedicado esse tempo aí para estudar, né? Fazer isso. Louvado seja Deus por um grupo como Amém. esse. Amém. Que em tantos tempos difíceis está estudando a Bíblia, né? Isso é maravilhoso. Bom, eu normalmente, para poder organizar aqui, se vocês não se importarem, eu normalmente faço eu uso apresentação no PowerPoint para não falar além do que tem que ser falado e para não esquecer também. É um roteiro, sistemático roteiro para poder ter uma lógica no pensamento. Eu gosto de fazer assim. Tem gente que procura fazendo assim, daria para fazer sem, mas a tendência é você falar um monte de coisas aí fora de um certo roteiro, pelo menos no meu caso, né? Então eu vou, se vocês não se importarem, eu vou compartilhar a tela. Eu vou botar aqui no modo que eu acho que é. Espera aí. Eu acho que não está aparecendo totalmente, né? Ô, Felipe, aqui está a tela cheia para nós. A tela cheia. Ah, beleza. Então já entrou duas vezes. Ah, tá. Ok. É que eu estou acostumado a fazer com duas telas e a outra tela não funciona rápido. Maravilha. Bom, Daniel 11 é um capítulo bem interessante. Ele está dentro de um bloco, né? Que envolve os capítulos 10 e 12. Na verdade, originalmente, é tudo um grande bloco só. O Oscar Alexandre já falou com você sobre Daniel 10, né? E você sabe que Daniel ele é um livro que trabalha num crescente, né? Num paralelismo progressivo, como fala. Então, o 2, o 7, o 8, o 9 e o 11, né? E o 10, 11 e 12, eles trabalham num crescente. Então, eles vão ampliando as ideias que começaram a ser colocadas lá no 2. Isso é muito interessante.
Então, Daniel tem uma lógica, é um livro que tem uma lógica bem clara. Assim como o Apocalipse também tem uma lógica diferente, também tem uma lógica. E Daniel tem uns detalhes aí, vocês já viram aí a trajetória. Mas é interessante que no capítulo 10, vou colocar aqui o capítulo 11, eu sempre coloco, o capítulo 11 ele é uma óbvia continuação do capítulo 10, que a narrativa ela vai continuar. A narrativa vai continuar a visão, porque a visão começa a ser apresentada no capítulo 10, a visão de Daniel lá no Rio Tigre e tal. Ela vai continuar no Daniel que Dario, o Medo, foi honrado pelo céu. Então a visão foi dada, né, no terceiro ano de Ciro. E aí o que acontece? Você vai ter uma explicação do que é, você vai ter o conteúdo propriamente dito da explicação do que vai acontecer no capítulo 11 e vai terminar no capítulo 12 com alguns marcos de tempo e aí um fechamento diferente. Tem um comentário do Zdravko Stefanovic, não é o Ranco, mas é o Zdravko, que é um outro comentarista adventista. Ele diz que o título de Dario o Medo é uma referência a Ciro o Grande ali. Então, esse é um título. Isso só para começar o verso 1, né? Eu estou falando do verso 1 ali. É porque ele fala, primeiro ano, Dario o Medo, me levantei. Então, o Stefanovic vai dizer que o título é uma referência a Ciro o Grande. Porque, na verdade, quem conquista a Babilônia, o imperador persa que conquista a Babilônia é Ciro o Grande, né? Mas o Dario aí, ou o Gobiru aí, como diz o Gobira, com umas versões aí antigas, ele é o que fica, né? É o que assume lá na Babilônia por um período de tempo. O pastor Mark Phelan, ele quando canta Daniel 11, ele diz que nesse capítulo nós vemos mais uma vez os três reinos, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Então, vocês veem que há uma retomada daquilo que já apareceu no capítulo 7. No capítulo 2 também, né? Porque você tem a sequência dos metais da estátua e você tem a ampliação disso no capítulo 7. Então, aqui também aparece Medo-Pérsia, Grécia e Roma no capítulo 11. O último desses três reinos é quebrado e dividido. Uma alusão a Daniel 2 e a Daniel 7. Isso tudo vai aparecer em Daniel 11, né? Então, o Mark Phelan fala ali, eu peguei até uma citação dele. Neste capítulo, nós chegamos a várias e numerosas batalhas em um vai e volta dos poderes políticos. Nós vemos mais uma vez a saída de Deus e sua verdade. Tradições humanas tomam o lugar da palavra de Deus. Se vocês analisarem isso, que o Mark Phelan, de certa maneira, é um resumo do capítulo 11, e é também um resumo do que acontece no capítulo 2, no capítulo 7, no capítulo 8, certo? O que é? Você tem, de um lado, poderes políticos com interferência religiosa, mas Deus prevalecendo com a verdade dele sempre em todos os tempos. Isso é muito interessante. E Daniel é o porta-voz disso, né? No caso aqui. E nós temos João, no caso do Apocalipse. Daniel é um porta-voz, ele apresenta essa verdade bíblica sempre, em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, e é interessante se vocês analisarem no capítulo 2, por exemplo, no capítulo 2, dizendo que uma pedra que não foi cortada por mãos quebrou a estátua, indicando que o reino de Deus é reino eterno, ele vai prevalecer. Se vocês analisarem Daniel 7, termina um juízo e Deus prevalecendo. Se vocês analisarem fielmente o capítulo 8, termina falando, ou avança falando que vai haver uma purificação do santuário. Vai confirmar o juízo que foi apresentado no capítulo 7. O juízo da parte de Deus, começando pelo seu povo, mas também mostrando que seu povo vai prevalecer. Daniel 9 tem uma explicação, né? A profecia das 70 semanas, ela dá uma explicação mais ampla para explicar o que é as 200 manhãs, e ela também termina falando de esperança. E aí Daniel 10 e 11 e 12 também vão para esse mesmo fim. E o capítulo 11 está no meio. Então a gente vai entender um pouquinho. Então o Stefanovic ele propõe a seguinte divisão do capítulo. Você tem 5 partes, segundo ele. Os conflitos entre o Oriente e o Ocidente,
os conflitos entre norte e sul, as atividades políticas do homem vil ou ser desprezível, as atividades religiosas do homem vil ou ser desprezível, e os conflitos no tempo. E essa última parte é a mais enigmática. Por quê? Porque já está ali o indicativo, a partir do tempo do fim. Essa é a parte realmente ainda mais nebulosa do capítulo, e talvez uma das mais nebulosas da Bíblia, sim, porque ela não tem uma explicação completamente fechada, porque eu e outros entendemos que ela está em andamento ainda. Ela está em andamento. Então, vamos ao texto. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis, eu estou lendo Daniel 11, 2-4. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino arrancado passará a outros fora de seus descendentes. Bom, interessante esse relato, né? Interessante. O relato vai começar com uma sequência dos reis persas, porque nós estamos falando do período persa aí, né? Começa no período persa. E é interessante que de acordo com o comentário bíblico adventista, essa sequência, mencionada no versículo 13, ela parte da sucessão de Ciro. Então, nós teríamos Cambises, é tudo rei persa. Nós estamos situados, Daniel aqui está no período persa, começando a partir do período persa, em que os persas dominaram a Palestina e tal, e todo mundo conhecido. Então, o que acontece ali? Você tem uma sequência possível que é Cambises, aí alguns vão dizer que tem o tal do Falso Esmerdes, que é o tal do Galmata, que ele não era um legítimo sucessor, mas ele usurpou o trono. E você tem o Dario I, que não é o outro Dario, tá? Que conquistou por Ciro ali, não é a mesma, é o outro. Então, só que o Maxwell vai dizer que o 4º rei teria sido Xerxes, que é conhecido na Bíblia como Assuero. De Esther. Que teve como esposa Esther. Só que alguns autores desconsideram o tal do Falso Esmerdes na jogada. Não contam ele. Mas, enfim, são reis persas ali. Na sequência, vem aquele que quebra esse ciclo. Quem é que quebra o ciclo do Império Persa? São os gregos. É o Alexandre o Grande. Aí, ó, Alexandre o Grande. Alexandre Magno. O domínio se estendeu da Macedônia até a Grécia e tal, até noroeste da Índia. E o que acontece? O Maxwell diz que o exército de Xerxes se valeu de persas, assírios, trácios e etíopes, e que juntos marcharam para talvez 300 mil homens, a maioria deles a pé, desde seus países de origem até as batalhas de Salaminas e Plateia na Grécia, tão somente para experimentar a mais fragosa derrota. O Maxwell ainda coloca isso no livro dele, dá uma tiradinha aí de sarro da cara dos persas. Os persas juntaram um baita de um exército, exército maior, e eles perderam para o Império Grego Macedônio. É interessante, né? Porque isso estava predito em Daniel 2, em Daniel 7, em Daniel 8. Então, você vê que tem uma sequência lógica. E isso o texto apresenta ali. Se você olhar no texto do capítulo 11, você vai ver claramente isso. 3 reis se levantarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que 12, e tomado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o provar. E aí você tem, então, o Império Grego. Só que, olha o que o verso 4 fala, mas no auge, o seu rei será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Vocês sabem pela história que Alexandre o Grande adoeceu de febre aos 32 anos de idade, tifo, né? E em 323 ele morreu, conforme já havíamos visto profetizar em Daniel 7:6. Ele não deixou sucessores naturais. Na verdade, sobrou vivo um meio-irmão de Alexandre e o seu filho, e o filho daquele meio-irmão. Mas eles foram eliminados pelos generais de Alexandre. Então não teve descendência
que conseguiu obter alguma coisa. E aí esses generais de Alexandre, eles dividiram o império em 4 fatias. Assim. Veja que o texto fala ali, quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Você vê que o texto é interessante, né? Como fecha com essa visão historicista muito bem. A porção ocidental ficou com Cassandro. O norte foi dado a Licímaco, o leste a Seleuco e o sul a Ptolomeu. Depois a gente vai ver no mapa, no norte em relação a quê, né? É em relação à Palestina, a Judéia, né? Desta divisão nós teremos referências posteriormente para compreender por uma linha de interpretação as nomenclaturas de norte e sul. Vou explicar depois. Os controles das áreas conhecidas na época posterior ao Império Unificado de Alexandre, como Síria e Egito. Então, por que a gente fala muito do norte e do sul só? Por que o texto bíblico fala do norte e do sul e não fala de Cassandro e Licímaco? Existem algumas explicações. A primeira delas é que os reinos de Licímaco e Cassandro não foram expressivos, tá? Eles também perderam logo os domínios lá e aí diversificou. Mas também tem uma outra razão. O registro bíblico está muito preocupado em falar, o registro bíblico está centrado naquilo que interessa para o povo que mantém os princípios de Deus. Quem é que mantém? São os judeus. Então, a narrativa bíblica vai privilegiar o olhar a partir da Palestina, do povo judeu. E os dois reinos que ficaram do Império Grego, o espólio, vamos colocar assim, os 2 reinos que ficaram foram da Síria, que ficava mais ao norte, ou o Império Seleucida, depois a gente vai ver o nome, por que é esse nome, e Egito, que ficava ao sul. Sul em relação à região da Palestina. Aí está o mapa, vocês conseguem ver aí? Eu só botei uma lupa em Jerusalém ali, só para... Olha o que está a norte, não sei se aparece o meu cursor aí, né? Norte, aqui para norte seria Seleucia, Babilônia. Por isso que fala Babilônia norte, né? Esse é o norte. É isso que eles querem dizer com norte. Olha o Egito aqui embaixo. Isso aqui que eles querem dizer com sul. Que o texto bíblico quer dizer com norte e sul. Um mapa, tá? Bem antigo. Mas não dá para fazer muita correlação com o que tem hoje, mas está aqui, ó. Então, é esse sentido aqui, ó. A Palestina está aqui. Para cima você tem aqui Damasco, capital da Síria, Laodiceia, Antioquia, Ásia Menor, uma das cartas das igrejas da Ásia Menor, Apocalipse. Aqui, ó, Laodiceia. Tudo para o norte, em relação a Jerusalém. E o sul você tem o Egito, basicamente. Alexandria, né? Por que Alexandria teve esse nome, né? Por causa de Alexandre. Você vê que o Império Grego estava todo unificadão aqui. Então, quando dividiu, os generais dele pegaram pedaços, fatias. É bem o que a profecia fala. Tem o André Hein, que é um teólogo presbiteriano. Ele diz que o Egito, ou reino dos Lágidas, foi o mais rico e poderoso durante 1 século de reinado dos Ptolomeus. E o outro reino poderoso, segundo ele, foi o reino dos Seleucidas. E ele diz assim, o centro principal dos Seleucidas era a Síria, governada desde 300 a.C. pela poderosa capital Antioquia, fundada por Seleuco. Por isso que o nome do reino ficou Seleucida. Por isso que eles são conhecidos como Seleucidas. Então, essa é a explicação, certo? Vamos continuar o texto de Daniel 11, 5 a 7. O reino do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos. Mas em lugar dele se levantará o renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte, entrará na sua fortaleza
lutará contra eles e prevalecerá. Também como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o rei do sul, do norte, né? Este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante. E voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso, irá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército que será entregue nas mãos do reino do sul, do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá. Porque o rei do norte voltará e reunirá um exército ainda maior do que o primeiro, e depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Aqui, deixa eu ver. Aí. Até o 13, na verdade, eu li, né? Eu li aqui dos 13. Bom, aqui nós temos uma polarização. Polarização não é assunto atual, não. Aqui é a polarização daquela época. Só que ali é a polarização entre norte e sul. Ela tem aspectos geográficos e históricos. Porém, para muitos autores, tem implicações do ponto de vista religioso. Tem um cara que estudou bastante Daniel 11 também, que é um teólogo adventista, tá? O Frank Hardy. Se eu não me engano, o Jacques Tucan era da banca dele, viu? É mesmo? A banquinha dele também não podia... acho que era o William Shee e o Tucan. A banca do cara não podia ser mais banca de ouro, rapaz, coitado do cara. Mas é nos anos 80. Ele fez uma dissertação sobre a perspectiva histórica de Daniel 11. Ele explica que desde os profetas exílicos, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, reinos do norte e sul se referem a deles opressores. Então, no norte, por exemplo, quem oprimiu o povo de Deus foi a Síria e Babilônia. Já no sul, a referência ao Egito. Vocês lembram que vocês lembram que desculpa, tem que molhar a garganta aqui. Vocês lembram que quando estava para cair o reino de Judá, acho que vocês já devem ter lido isso, com certeza, estava lá os últimos reis de Judá, os Edequias, os anteriores lá, Joaquim, eles tentaram fazer aliança com o Egito. Lembra? Foi o que Deus falou que não era para fazer. O profeta Jeremias falou para não fazer aliança. Era para se submeter à Babilônia. Por que eles correram para o Egito? Porque o Egito também era uma força opressora. Ele também estava no páreo. E quando Babilônia dominou o Egito também, viu? Uhum. Ela tomou o Egito também. Mas o Egito estava ao sul. Então, é interessante que em Isaías, Jeremias e Ezequiel sempre aparece essa polarização de norte e sul. Aí o Hardy, ele diz o seguinte, ali, o opressor do norte vem contra a Babilônia, e não de dentro dela. O Egito, por outro lado, é consistentemente descrito como uma nação que oferece a falsa perspectiva de segurança como uma alternativa à busca da ajuda divina. Em tudo isso, o norte e o sul estão prontos para o conflito. Portanto, o tema das superpotências engajadas em uma rivalidade contínua, que inevitavelmente deve envolver o povo de Deus, é consistente com o uso no livro de Daniel. O que ele quer dizer com isso? Que tanto Babilônia quanto Egito, tanto o norte quanto o sul, são contrários ao povo de Deus. Isso é importante a gente entender. A polarização, aqui na verdade nós temos 3 pontos. Um reino do norte, um reino do sul e o povo de Deus, ok? Guardem isso, porque isso é central em Daniel 11. Tem três elementos importantes. Só que 2 estão do mesmo lado, vamos dizer assim. Os 2 são contrários ao povo de Deus. Então, nós não temos aqui cada um de um jeito. Nós temos 2 de um lado e um do outro. O povo de Deus segue a Deus. O grupo de Deus segue a vontade de Deus. O reino do norte e o reino do sul não seguem a vontade de Deus. Eles são opressores. Ainda que Deus tenha permitido que eles fizessem o seu papel como vara de Deus, né, como castigo para o povo de Deus se arrepender e tal, mas eles são contrários a Deus. Então vocês veem como é interessante esse assunto. Agora, o que acontece? Entrando do verso 5 a 13, como é que é a interpretação, tá? Existe uma interpretação clássica, que é a que está no nosso comentário bíblico adventista. Vocês já devem ter lido, né? Ou se não leram, convido fortemente a ler. A pelo menos estudar Daniel, tá? Ali no comentário bíblico. Ela dá uma ênfase em 2 reinos no chamado período helenístico. Então, o reino do sul
é o do Ptolomeu I do Egito e tal, o verso 8 indica isso. E um dos príncipes, que seria o Seleuco I, foi submisso a Ptolomeu, mas depois ele se tornou mais forte, representa aí o reino do norte, a Síria. É assim que o comentário bíblico interpreta esses primeiros versos que eu li, tá? Isso aqui é o comentário bíblico ainda, tá? Eu tô trazendo o que o comentário bíblico resumidamente traz. Eu fiz um resumo, tá? Do que o comentário bíblico apresenta. É um pouquinho mais complicado quando você vai ler o comentário bíblico. Estou fazendo um resumo aqui. Para solidificar a paz entre os dois reinos depois de uma guerra longa, o Antíoco II, sempre que você vê escrito Antíoco e Seleuco, pensa no reino do norte, tá? Pensa na Síria. Quando você lê Ptolomeu, pensa no de baixo, o reino do sul, Egito. Tranquilo? Ptolomeu fica mais fácil, porque eles tinham muitos Ptolomeu. Depois tinha o Ptolomeu Sóter, eles têm uns monte de nomes aí nessa linha. Então, o que aconteceu? É uma guerra entre os dois. Eles tentaram se ajustar por casamento, também não deu certo, porque teve muita traição ali, né? O Antíoco depôs a sua primeira esposa, que era Laodiceia. Isso pode ser o que está mencionado no verso 6. A interpretação que Josiah Elite, Uriah Smith, os nossos pioneiros adventistas trouxeram a respeito disso, tá? Ela é a base do que está no comentário bíblico aqui, basicamente, tá? Josiah Elite. Ellen White corrobora com essa interpretação. Aliás, quando vocês leem nos livros de Ellen White, Interpretação Profética, ela basicamente trouxe o que Uriah Smith sistematizou, tá? Essa é a referência que ela tinha. Uriah Smith ele foi secretário da Associação Geral, foi o grande editor da nossa editora, né? Depois do Tiago White, ele é o grande nome da imprensa adventista no mundo, né? Uriah Smith. Ele é um grande estudioso, tá? O comentário dele de Daniel e Apocalipse é muito interessante, vale a pena vocês baixarem, tem gratuitamente na internet, né? Vocês podem, inclusive, ler, é bem interessante também. Depois que o sogro da Laodiceia morreu, que era o rei Ptolomeu, portanto, do Reino do Sul, o Ptolomeu II se divorciou de Berenice e voltou com Laodiceia. Esse Ptolomeu II também só fazia rolo, né? Voltou para a primeira lá. E a Berenice e seu filho foram envenenados. O herdeiro do trono da Síria foi, então, Seleuco II. Então, isso foi predito com 300 anos de antecedência, porque está no verso 6. E é muito apropriado que possa ser dessa maneira. O que eu estou querendo mostrar aqui em linhas gerais? Vocês não vão lembrar de tudo isso agora, mas o que importa é vocês entenderem que o que está no texto bíblico tem uma possibilidade de ter acontecido na história com um detalhamento muito legal e com uma antecipação impressionante. Aqui, no caso, 3 séculos antes. Olha, Daniel, onde é que está. Daniel tá falando de coisas que vão acontecer lá no 2º século antes de Cristo. É muito antes. Daniel está lá pelo menos no 5º século. Isso é muito interessante, entendeu? Essa antecipação que a gente vê. É legal demais isso. Na sequência dos versos diante, há uma alusão a batalhas entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Destaques. Da linhagem de Berenice, Ptolomeu III, Evergetes, filho de Ptolomeu II e irmão de Berenice, invadiu a Síria em vingança pelo assassinato da sua irmã. É provavelmente o que o verso 7 fala lá. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e prevalecerá. Aí tem a batalha de Ráfia, que foi entre Antíoco III e Ptolomeu IV. Quem perdeu foi Antíoco III, mas Ptolomeu depois foi derrotado em lutas de Antíoco III. Que eles estão lutando por quê? Por conquista de território ali. Isso pode ser o que nós estamos vendo nos versos 11 e 12. Beleza? Isso aqui são interpretações clássicas, tá? Até agora. O Alexandre mencionou aí no começo que nada está assim tão preto no branco quando se fala de Daniel 11. Pois bem, o nosso querido e vivo teólogo Jacques Ducan é um franco-argelino, uma pessoa legal demais. Eu quero ainda conhecê-lo pessoalmente. Já troquei uns e-mails com ele, mas nunca falei com ele pessoalmente. É o meu sonho de consumo ouvir uma palestra dele pessoalmente aqui, né? Vamos ver, estou trazendo se a divisão traz ele um dia aqui para um auxílio nosso. O Stefanovic já veio, né? Stefanovic já veio, eu já fiquei 50% feliz. Agora, quando eu ver o Ducan, eu vou ficar 100%. Mas olha que interessante, o Ducan é um profundo estudioso do Antigo Testamento, tá? E principalmente do livro de Daniel. Tudo que vocês veem escrito aí sobre Daniel, de interessante na igreja, tem o dedo do Ducan, tá? Do Jacques Ducan. Para ele,
os eventos introduzidos no verso 5 de Daniel 11 vêm cronologicamente depois de Roma e não se aplicam aos reinados helênicos de Ptolomeu e dos Seleucidas. Olha aí, treta. Aí complicou. Ele desfaz a linha tradicionalmente apresentada pelo comentário bíblico. Ele diz que o período coberto pelo conflito narrado em Daniel 11, 5 a 45, é, portanto, o mesmo daquele coberto pelo chifre pequeno em Daniel 7 e 8, e pelos dedos dos pés em Daniel 2. E isso já é, segundo ele, insinuado pelo paralelismo estrutural entre os capítulos 8 e 11. Ele faz uma comparação entre os capítulos 8 e 11, uma coisa diferente, viu? É diferente do que o comentário bíblico faz. Deixa eu ver se eu mostro aqui já. Aqui, ó. Essa aqui é a comparação que o Ducan faz. Ele diz o seguinte: Pérsia aparece no capítulo 8, versos 3 e 4. Verdade, né? É o carneiro, né? Lembra do carneiro, capítulo 8? Vocês são estudiosos do Daniel aí. Eu estou partindo que matéria dada pelo Alexandre aí já foi assimilada. Não sei quem deu, se foi o Alexandre ou foi outro, mas matéria dada é matéria compreendida. A Pérsia aparece no verso 2, no capítulo 11. A Grécia aparece no capítulo 8, dos versos 5 a 8. É isso, né? É o bode, né? Você vê o bode que voa, né? Pega velocidade, é a Grécia. Chifrudo. Oi? O bode chifrudo. O bode chifrudo, exatamente. E no capítulo 11 ele aparece nos versos 2 e 3. Aí o nosso querido amigo Ducan, ele vai dar uma desnucada aí nos caras da tradição histórica. Ele vai dizer: bom, meus amigos, mas é o seguinte, a partir do verso 4, eu quero crer que aparece em Roma. E ele não faz a interpretação de que tudo aquilo ali que nós lemos até agora no comentário bíblico seja conflito entre Seleucidas e Ptolomeus, Seleucidas, reino do norte e reino do sul. Ele dá uma outra interpretação. Ele vai dizer que, como Roma apareceu nos versos 8 e no capítulo 8, Roma tem que aparecer na sequência já. E ele não entende que ali vai ter o desdobramento do Império Grego. E ele vai dizer que dos versos 5 a 39, no capítulo 11, esses conflitos do norte e sul, ele não vai atribuir a Seleucidas e Ptolomeu. E ele vai, no tempo do fim, vai surgir depois. O que acontece? Deixa eu voltar aqui um ponto. Opa! Peraí, eu vou explicar um pouquinho mais o que o Ducan quer dizer. Ele interpreta o verso 4 como uma alusão ao reino posterior da Grécia, ou seja, Roma. Para ele, Daniel não pode quebrar essa sequência falando de detalhes do que seria o espólio do Império Grego. Daniel teria que falar de Roma na sequência, porque isso seria coerente com o que ele falou em Daniel 2, nos capítulos 2 e 7 e 8. É isso que o Ducan argumenta. Para esse autor, uma das principais razões para esse raciocínio é o paralelismo. Então, ele apresenta o paralelismo como uma base. Ele diz também que tanto a estrutura literária do texto quanto o simbolismo da referência norte pressupõe um conflito de natureza espiritual. Aí que está. Essa é a linha conceitual do Jacques Ducan. O Jacques Ducan, mesmo quando ele faz o comentário do Apocalipse, ele não enfatiza, para ele, né, e para outros intérpretes da linha dele, existem muitas coisas que são apresentadas como interpretações que seriam mais assim conquistas militares e que na verdade são conflitos de natureza espiritual. E ele fala que o caso é o 11. Então ele complementa dizendo que a simetria e a estrutura dessas passagens nos previnem contra uma interpretação estritamente literal e histórica. Estamos lidando com uma teoria técnica estilística, sugerindo mais do que o evento em si, mas também o que ele pretende simbolizar. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer é que Reino do Norte e Sul é simbólico. Tá? É isso que ele está querendo dizer. É um simbolismo, mas não é literalmente como o comentário bíblico apresenta. Antes de tirarem conclusões, vamos continuar com a interpretação aí. Eu vou continuar com a interpretação do comentário bíblico, só que eu fiz esse parênteses agora aqui do Ducan, porque é nesse ponto que o Ducan já entra para fazer a diferença, tá? Então, ele já muda aí o pensamento. Ele não vai... Todo o resto, depois lá na frente, ele vai encaixar de novo com o comentário bíblico, vocês vão ver. É engraçado. Só que eles vão encaixar para dizer o que não sabem, o que acontece no fim. Mas já vamos chegar nisso. Vamos continuar vendo agora
volta para a interpretação do comentário bíblico, a interpretação histórica nossa, né? Versos 14 e 15. Lembra que eu li de 5 a 13, né? Então, estamos Daniel 11, 14 e 15. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprir a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas de ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, para destruir o reino do sul. Mas isso não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas. Mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará em lugar dele um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ou homem vil, em algumas versões, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá de surpresa e tomará o reino em intrigas. Bom, agora aqui, como dizia antigamente, a porca torce o rabo. Não sei se vocês conhecem essa expressão aí. Aqui é o seguinte, a porca torce o rabo. Porque é o seguinte, aqui nessa interpretação também tem algumas visões diferentes. Você vai dizer, nossa, mas que confusão isso. Pois é, isso aqui é a realidade, viu? Eu poderia dizer para vocês que todo mundo pensa igual, mas não é verdade não, tá? Tem muitas, e é interessante vocês que são estudiosos de Bíblia entenderem que é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Então tem um grupo que defende que dos versos 14 a 45 segue a narração histórica entre os reis Seleucidas e Ptolomaicos. E os caras vão embora até o 45, viu? Viu, Alexandre? Eles vão até o 45. Eles vão dizer que quem é o homem aí, o que causa problema, é tudo em cima do Antíoco IV, é o Antíoco Epifânio. O grande vilão da história para um grupo de intérpretes, a partir de agora, é o Antíoco Epifânio. Quem foi esse famoso Antíoco Epifânio? Ele, por 12 anos, forçou os judeus a abandonar sua religião nacional, sua cultura e a adotar a cosmovisão helênica. Ele era um rei seleucida. Ele era do Reino do Norte. Lembra que eu falei que Antíoco é rei do Norte, né? Ele saqueou tesouros, matou milhares de judeus. Ele colocou uma estátua de Zeus no templo, além de criar decretos para o culto pagão na Palestina. Ele colocou um porco também lá no templo. Ele fez uma confusão. Só que é o seguinte, outros defendem que, a partir do verso 14, o grande império mundial seguinte a ser objeto de atenção profética é qual? Roma. Aí vocês podem pensar assim, tá, mas por que tem essa diferença? Bom, a diferença existe pelo seguinte. A diferença existe pelo seguinte. Existe um grupo que acredita que quem fez mal, que esses ataques ao povo de Deus é simplesmente um ataque militar, é um ataque territorial, é um ataque literal de um reino que se posicionou contra os judeus lá no primeiro, segundo século antes de Cristo. E aí Antíoco Epifânio seria a explicação, né? Só que é o seguinte, se você analisar de novo a interpretação de Daniel 2 e 7, vocês não veem que faz sentido Roma aparecer mesmo na história? Onde é que o Império Romano vai aparecer aí? Né? Se nós formos seguir a lógica dos capítulos 2, 7, 8 e 9, não teria que aparecer Roma na sequência da Grécia? Roma tem que ter um papel importante? Então, fica aí o pensamento, a reflexão para cada um. E esses vão dizer que até o verso 5 é tudo relacionado à forma de Roma agir.
Então, eles vão dizer que do verso 14 ao 35 é tudo Roma. Roma é Império Romano, tá? Só que não é só Império Romano pagão. Vamos ver já isso aí. Então, por essa interpretação, dos versos 15 a 21, nós temos alusões a questões históricas que confirmam a predominância romana sobre o que restou do antigo Império Grego. Exemplos dessa linha interpretativa. O verso 16, que eu acabei de ler, ele diz que o que pois vier contra ele fará o que bem quiser, ninguém poderá resistir a ele, estará na terra gloriosa. Quando fala terra gloriosa, os intérpretes todos confirmam ali que nós estamos falando de Jerusalém da Palestina, tá? E ele vai dizer que ninguém pode resistir, porque ele estará na terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Isso aqui, esse grupo de interpretação vai dizer que é a conquista da Palestina que foi feita pelos romanos, pelo general Pompeu. Isso aconteceu em 63, antes de Cristo, ou seja, um século antes de Cristo. Sabe como é que o Pompeu ele conquistou? Sabe por que ele conquistou a Palestina? A Palestina estava com uma certa autonomia naquela época. Vocês já ouviram falar da revolta dos Macabeus? Pois é. Já ouviram falar do Judas Macabeu, né? Ou Judas Martelo, né? Porque Macabeu quer dizer martelo. Eu não sei se é martelo porque ele estava fadado a esmagar os inimigos, sei lá. Tem essa dúvida aí, por que era Judas Martelo. Ele e o irmão dele, o Simão, o Judas morreu, o Simão ficou com o espólio. Eles fizeram uma revolta contra os Seleucidas, antes disso tudo, tá? Por que eles fizeram uma revolta? Eles fizeram uma revolta porque o templo estava sendo profanado. Tem uma confusão lá, os sírios estavam interferindo na questão religiosa, interferindo na questão do sumo sacerdócio, um problema muito sério. Então eles começaram os primeiros para ter uma autonomia da Palestina. Lembra que a Palestina estava sob o império, sob o comando dos sírios, tá? Esse período ela estava sob o comando do Reino do Norte. E os macabeus lutaram contra eles e eles conseguiram reaver o templo de Jerusalém. Inclusive, já ouviu falar daquela festa da dedicação, ou Hanukkah? Hanukkah, aquela festa que eles acendem aquelas candelabros. Aquelas velas. Isso é uma comemoração à recuperação do templo na época dos macabeus. Eles dizem que quando chegaram lá, essa menorá acendeu sozinha, tal, tem toda uma lenda em cima disso, tá? Tem toda uma explicação. Pois é. Aí o que acontece? Só que em 63 já passou um bocado de tempo desde a revolta dos macabeus até aí. Tinha uma confusão entre os próprios judeus que estavam dominando Jerusalém lá. E era uma briga entre Hircano e Aristóbulo. Aí uns nomezinhos para vocês botarem nos filhos, nos netos, aí depois fica a dica de bons nomes aí para você colocar. Hircano, Aristóbulo, tudo nome bonito. Eles eram judeus da dinastia dos Asmoneus, que eram descendentes de Judas Macabeu, que derrotou temporariamente os Seleucidas na famosa revolta. Só que esses caras estavam brigando entre si e eles se enfraqueceram. Porque a dinastia do Asmoneu, que foi consolidada pelo João Hircano, ela alinhou-se com o helenismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles ficaram mais do lado das tradições helênicas, da tradição judaica raiz. E esse cara, ele era filho de Simão, que era o irmão de Judas Macabeu. Portanto, ele era sobrinho do Judas Macabeu. No seu tempo, a Judéia anexou territórios. Ela ficou forte, tá? Ela ficou territorialmente forte. Ela anexou a Samaria e a Idumeia. Olha só, a Samaria era um território independente. Eles anexaram... E a Idumeia, sabe quem é que saiu da Idumeia? Os descendentes do Herodes. Eles eram os idumeus. Então, houve um choque com as comunidades judaicas mais piedosas. E adivinha quem é que estava defendendo os princípios de Deus naquela época contra a política lá do João Hircano? Os fariseus. Acreditam? Os fariseus já foram do bem, viu? Eles já foram um time do bem.
Na época de Jesus, eles já tinham ido para o lado ruim da força. Mas eles foram do bem já. Eles foram importantes defensores dos princípios. É que o Hircano assumiu a função de sumo sacerdote, ignorando a descendência dos Zadoquitas. Ele pegou o descendente legítimo pela tradição, deu um pontapé no cara e tomou conta de tudo. Não, eu sou o rei da Judéia e sou também o sumo sacerdote. E isso não foi aceito pelos fariseus. Tá? O Hircano morreu, aí reinou o Aristóbulo, seu filho, que matou a sua mãe. Os caras também não eram lá essas coisas, não. A esperada herdeira do governo civil, e ele matou a mãe para a mãe não pegar nem o reinado nem o sacerdócio. O Aristóbulo I morreu, sendo substituído por Alexandre Janeu, que era outro filho de João Hircano. Depois da sua morte, o trono ficou com a viúva. Vocês acreditam que Israel já teve uma rainha nesses tempos? Alexandra Salomé. Ela ficou como governante civil, só que não deixaram ela pegar o sacerdócio, não. O sacerdócio ficou com o Hircano II. E aí, quando ela morreu, o reino ficou vago, e aí houve uma disputa dos descendentes. Nessa disputa, eles se enfraqueceram militarmente, e entrou Pompeu e tomou a Palestina. Começa ali o domínio sobre a Palestina dos romanos. Nesse exato momento. Começa o Império Romano. É isso que os intérpretes dessa linha vão dizer que aconteceu no verso que eu acabei de ler, o verso 16. Ok? Isso tudo foi para o verso 16. Essa interpretação, ela segue a linha, essa linha de interpretação segue o comentário bíblico adventista ou não? Segue, né? Segue. Eu só peguei as explicações que o André Heinck deu a mais. Interessante, né? É bem plausível, viu? É bem plausível. O general Pompeu aproveitou-se da disputa dos irmãos judeus e matou Aristóbulo e seu grupo. Mas o Hircano não foi morto. Ele manteve ele como rei da Judéia. Só que ele manteve, mas aquele sob vigilância, sob o olhar de um idomeu simpático aos romanos chamado Antípater. E esse Antípater é o cara que vai dar descendência dos Herodes, que depois, na época de Jesus, é o Herodes que vai estar reinando. O Heinck diz que terminava ali melancolicamente a independência dos judeus, agora vassalos de Roma. É bem o que fala o verso 16, viu? Interessante, né? Outro exemplo de alusão a Roma, no capítulo 11, é o versículo 17. Acredita-se, olha o que diz o verso 17. Revolverá vir com força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele e lhe dará uma jovem encaminhamento para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará, nem será para sua vantagem. Aqui acreditam que foi o seguinte, que foi um acordo que Roma fez relacionado aos filhos de Ptolomeu Auletes. Porque o problema, Roma não tomou só a parte norte, né? Roma tomou a parte sul. Lembra disso, né? Já ouviram falar da Cleópatra? Então, pode ser que o verso 17, pela ótica do comentário bíblico, esses filhos de Ptolomeu Auletes teriam sido colocados sob tutela de Roma. E esses filhos seriam quem? Cleópatra e o Ptolomeu XII. Quer dizer que o verso 17 pode estar falando de Cleópatra, viu? A famosa Cleópatra, que é do Reino do Sul, do Egito. Só que aí você tem que entender que é o Egito sob o domínio romano, tá? Egito sob o domínio romano. Esquece o Egito do faraó, tá? Aqui não tem faraó mais, não. Aqui é Egito na época dos romanos. Beleza? O verso 21 é motivo de alguma controvérsia. Qual é que não é, né? Mas esse aqui também é. O comentário bíblico apresenta a ideia de que o homem vil ali citado era alguém desprezado ou pouco estimado. A alusão nesse caso, aí o comentário bíblico, Alexandre e amigos, vai dizer que é Tibério, que é o homem vil. Porque ele é o sucessor do César Augusto, que é o fundador do Império Romano. Só que o Tibério, qual é o problema do Tibério? O Tibério não era o sucessor natural do trono romano. E é isso que fala o verso 21. Vai lá, o verso 21 do capítulo 11. Olha o que ele diz ali. Ó. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Está falando de Tibério. O comentário bíblico diz que aí é Tibério, porque ele não era filho, mas ele se tornou filho de Augusto por adoção. Isso a história confirma, viu? Só que o nosso querido amigo Maxwell, Mervyn Maxwell, historiador adventista, teólogo,
ele diz que o homem viu que surgiria em lugar de Augusto não era mais um governante romano. Segundo essa lógica, Augusto, na verdade, era um título imperialista, e, portanto, depois desse império, a lista do Estado romano passaria à Igreja Romana. O Maxwell vai introduzir aí para ele qual é o que aparece na profecia de Daniel 7 e 8, depois do Império Romano pagão. Qual é o outro poder que se levanta? Roma papal. Roma papal, conhecido no capítulo 7 e 8 como chifre pequeno, né? Uhum. O apelido lá, né? Lá tem o nome de chifre pequeno. Aqui o Maxwell vai dizer que é o homem vil. O homem vil que surgiria em lugar de Augusto era, portanto, o Papa medieval. Visto o exemplo de outro livro de Daniel 11 apenas sob o ângulo das suas hostilidades. Então, o Maxwell vai dizer que o homem vil aqui é o papado. Que faz sentido, né? Faz muito sentido. Não dá para desprezar essa interpretação do Maxwell, não. Vamos lá aos versos 22 a 25. Exércitos serão arrasados dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Guarda essa palavra. Príncipe da aliança é a palavra-chave nesse bloco agora. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. À frente do grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão plano contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal. Esses à mesma mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então, o rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Guardem essa expressão também. Fará o que quiser e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como a primeira vez. Eu já fui para 29. 30 a 32. Porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que quiser. E, tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a Santa Aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Vão acabar com sacrifício diário. Guardem essa expressão também. Príncipe da aliança, aliás, príncipe do exército, Santa Aliança, sacrifício diário. Estabelecendo abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Bom, esse penúltimo bloco, de 22 a 35, para um grupo de intérpretes, o príncipe da aliança quebrantado seria Cristo. Faz todo sentido, né? O comentário bíblico sustenta essa ideia. Ele vai dizer o seguinte, que Cristo foi crucificado no reinado de Tibério. Só que lembra aí, Alexandre, amigos, que para os comentaristas do comentário bíblico, o homem vil é Tibério, tá? É para o Maxwell que o homem vil é o papado. Para o comentário bíblico é Tibério. Então, Tibério, na época de Tibério, foi quando Jesus morreu, né? Jesus morreu por ordem do procurador romano Pôncio Pilatos, mas foi no ano de 1, quando Tibério era o imperador. E dos versos 23 a 26, aspectos relacionados em uma interpretação ao Império Romano em relação aos seus conflitos mais internos. Outros preferem falar de um período entre a amizade entre os judeus e os romanos, porque vocês veem que existe uma certa aparente boa convivência ali, né? Apesar da aliança com ele, usará de engano e tal. E houve realmente um período, vocês sabem que no período de Jesus houve uma amizade entre os judeus e os romanos, né? Houve o que eles chamam de período da Pax Romana, né? Pax Romana. Quer dizer que tudo estava indo... Por que era paz? Porque os judeus não estavam se rebelando. Lembra que os judeus se rebelaram com os impérios seleucidas. E tinham os judeus nacionalistas que queriam o fim do Império Romano, tá? Mas os caras estavam controlando. Estava tudo meio sob controle. Revoltas controladas.
Então, reinou uma certa paz durante um bom tempo. Tá? Só que o nosso amigo Maxwell assinala que nos versos 23 e 24 é possível identificar o crescimento do papado medieval, que estabelece tratados com engano, saqueia os ricos do mundo para recompensar os seus amigos de um modo inigualável. O Maxwell diz que ali é tudo papado. É tudo papado e as corrupções do papado. Ali, Maxwell e o comentário bíblico se distanciam. Tá? O grupo da sequência do Império Seleucida, tem um grupo que continua vendo tudo Seleucida daí, tá? Eles estão epifando tudo. Eles veem o Antíoco Epifânio resistindo a um grupo de judeus, recebendo ajuda. Mas essa linha, amigos, não é defendida pelos adventistas, tá? Os adventistas estão mais entre essas linhas do Maxwell e do comentário bíblico. Essa dos Seleucidas aí, do Império do Antíoco Epifânio, isso aí é visão normalmente protestante, tá? Ou visão católica. Entre os versos 27 e 36, os teólogos do comentário bíblico sustentam a ideia de que temos nesse período a destruição de Jerusalém. Eles vão dizer que entre os 27 e 36 é que aparecem os indícios da destruição de Jerusalém. Ao mesmo tempo, nós temos o imperador Constantino Grande, que ele se insurge contra a Santa Aliança. Seria o verso 28. Pois usa o cristianismo como instrumento de poder político. Por que ele se insurgiria contra a Santa Aliança? O que vocês entendem quando a gente fala que um poder se insurgiu contra a Santa Aliança, com base no que vocês estudaram em Daniel 7 e 8? O que seria atacar o príncipe do exército, tirar o sacrifício diário? Vocês lembram dessas questões aí? O que isso significa para uma linha de interpretação? A profanação, né? A profanação do santuário, né? Com as práticas que foram adotadas, Exato. que minimizavam o serviço intercessório, sacrificial disso. Exato. Exatamente. Então, essa é uma forma de... Esse assunto pode estar aparecendo de novo aqui em Daniel 11. Por quê? Porque quando Constantino Grande misturou o paganismo com o cristianismo, ele diminuiu a importância do ministério intercessório de Jesus. E ali ele deu sustentação para começar na sequência, em um século pelo menos depois, o papado medieval. E o papado medieval, que agora não é mais medieval, que agora é o papado moderno, o papado medieval e o moderno continuam iguais numa coisa. Eles implementaram um sistema alternativo ao sistema de sacrifício de Jesus. Eles criaram um sistema paralelo de intercessão, um sistema paralelo de mediação, um sistema paralelo de expiação. Isso é muito grave. Pode ser essa uma referência no capítulo 11. Então, por essa linha de interpretação, o versículo 31 é referência a Roma papal, que ataca o conceito ou significado do santuário. Foi o Daniel, não, Alexandre. Eu estou chamando o Alexandre de Daniel. O Daniel. Isso refuta a ideia de Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio não atacou o que significou o santuário, ele fez um ataque físico ao santuário. Ele não fez um ataque conceitual ao santuário. Isso é muito diferente. Você consegue entender a diferença entre um ataque que aconteceu pontual num determinado ponto da história e uma coisa algo que é muito mais amplo, que significa colocar um sistema paralelo? Quem colocou um sistema paralelo não foi o Império Seleucida, não foi Antíoco Epifânio, e não foi nem os romanos pagãos, foi o papado medieval, que é uma tradição romana. Oi, desculpa. Foi o chifre pequeno. Exatamente. E o chifre pequeno é uma derivação do animal terrível e espantoso. É o que aparece em Daniel 7, certo? Vocês veem como é que as coisas se encaixam, meus amigos? Daniel 7, 8 e 11 também tem encaixe. O Max diz que entre os versos 25 e 30 o que nós temos é uma antecipação da Era das Cruzadas. Mas aí eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma visão que ele tem ali. No verso 34, alguns intérpretes, no entanto, veem que o pequeno socorro, porque olha o que diz o verso 34. Relembra o verso 34. Ao caírem eles, quem é que eles? O povo de Deus. Serão ajudados com pequeno socorro, muitos se juntarão a eles com lisonja. Pela lógica cronológica, pela cronologia, alguns intérpretes vão dizer que esse pequeno socorro, você tem que pensar na cronologia, tá? Grécia, Império Romano Pagão, papado, e o que se contrapõe ao papado medieval, que dá um pequeno socorro ao povo de Deus? A reforma protestante? Reforma protestante.
Reforma protestante. Esse pequeno socorro do verso 34 pode ser a reforma protestante. Alguns vão enxergar dessa maneira. É interessante isso. Uma outra visão entende que o reino do norte se estabelece na terra gloriosa e ataca a santa aliança. No verso 31, o reino do norte profana o santuário e tira o sacrifício diário. O Ducan defende que defende essa linha as semelhanças linguísticas do poder do norte e do chifre pequeno. Aqui a interpretação do Ducan encaixa de novo. Aqui o Ducan encaixa de novo na interpretação. Não, aí vai tudo bem. Então, no verso 35, ele fala da ação persecutória desse poder. Olha o que diz o verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Cairão para serem provados. Isso pode ser uma alusão às perseguições que aconteceram ao povo de Deus na época da supremacia do papado medieval. Isso nós já estudamos. Vocês já estudaram aí, né? Do ataque do chifre pequeno, da perseguição e tudo mais, né? Que aparece também melhor desdobrado em Apocalipse. Vamos para os últimos versos. Este rei fará o que quiser. Se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Olha só. Olha só como é forte esse texto. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Ele não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque ele se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e lhes repartirá a terra por um preço. Ô Felipe. Pode falar. Volta ali um slide atrás. Mais um. Essa parte, o rei fará o que quiser, se levantará e engrandecerá tudo se chama Deus. O texto parece uma paráfrase, uma citação do capítulo 7, do capítulo 8 do Chifre Pequeno. Com certeza. Parece que é um Ctrl-C, Ctrl-V daquilo que foi falado lá dentro. Posso comentar também? Pode falar. Isso é mais fácil de entender a NTLH. Na RC você não vê isso. Interessante. E agora os versos 36 a 39, então. Aí que tá. Tem duas possibilidades de interpretação. Um grupo vai dizer que aí aparece a França revolucionária. Por quê? Porque eles vão continuar a cronologia. Depois do protestantismo vem o ataque, o começo do secularismo, do iluminismo. Então seria o tempo do fim, ou seja, o período caracterizado pelo movimento anti-humanista, né? E essa alusão seria ao culto da deusa da razão, ou culto da razão, em 1793. Caminho aberto para o ateísmo, aquecimento da religião. Mas o outro grupo é exatamente o que vocês falaram agora. Roma Papal, que enfatiza em sua atuação, mesmo no tempo do fim, em paralelo com Daniel 7:25, blasfêmia contra Deus, mudança da lei. Há indicações nos versos dessa interferência papal quanto ao celibato, virgindade dos clérigos, orações a Maria, repartição de terras. Fazem algumas alusões aí. É o que o comentário bíblico fala. Então só que é bom vocês saberem que tem duas linhas dentro do Adventismo. Tem uma linha que vai enxergar um crescimento do secularismo a partir da Revolução Francesa, e outro vai dizer que é um aprofundamento ainda da atuação do chifre pequeno, certo? Mas é importante ter essas duas. E agora sim, indo para o fim, o tempo do fim. Não, aqui é o tempo do fim da aula e da interpretação profética também. Não é o fim, é o tempo do fim agora. No tempo do fim, presta atenção, no tempo do fim. Essa indicação é importante. Verso 40. Não tem como você dizer assim, ele não está situando. Não, ele está situando. Ele está situando. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele. O rei do norte arremeterá contra ele, com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa. Terra gloriosa aqui tem indicação de Israel, Palestina, e muitos sucumbirão.
mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros, do ouro, de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Acabou. Acabou o texto. Agora vem o contexto. Históricos adventistas tradicionais, como Uriah Smith, vão enxergar nesses últimos versos como a Turquia sendo o reino do norte. O Uriah vai dizer que outros enxergam os versos tendo cumprimento no colapso do Império Otomano em 1922. Por quê? Porque os nossos intérpretes históricos, eles levaram em conta que ali o grande problema era uma batalha contra os turcos. Essa era a ameaça à sã doutrina nos tempos finais, entendeu? Para eles, a projeção era de que nos tempos finais esse seria um grande problema. Joyce Baldwin é uma intérprete não adventista. Ela não arrisca nenhuma interpretação, só que ela fala uma frase que me chama a atenção. Se é da opinião de que o que temos aqui é história, ela está falando de Daniel 11, tá? Então esse relato está errado. Se, porém, permitirmos que o próprio livro diga a que gênero pertence e o que temos aqui é profecia, não há problema. O que ela quer dizer com isso? Que talvez historicamente não dê para achar aí todos os pontos desse quebra-cabeça conectados. Mas vamos ver, o Ducan está aí. E o Ducan vai dizer que os conflitos norte e sul, verso 40, apontam para o tempo do fim. Ou seja, eles são preliminares e criam um ambiente propício e crescente para se chegar a essa interpretação. No verso 40, primeiramente, há um ataque do reino do sul contra o do norte, certo? Se seguirmos a interpretação do poder papal, compreenderemos que o reino do norte é qual? Papado, então. O reino do norte tem que ser o papado. Ele sofrerá um ataque do reino do sul. E aí vocês concordam comigo que o reino do sul tem que ser um outro poder? Sim. Ele não pode ser o papado, né? Não é o papado atacando o papado. O papado não atacou o papado. Hoje tem, né? Papado tradicional, papado conservador e papado progressista, mas não é disso que está falando aqui. Então, essa poderia ser uma alusão ao fortalecimento do sistema ateísta, inicialmente francês, pós-Revolução Francesa. O Frank Hard, lembra do Frank Hard, lá o aluno do Ducan, lá, que fez uma tese sobre Apocalipse 11, lá nos anos 80? Ele diz sobre esse período que a religião não é mais dominante. Ele está falando do período qual? O começo do tempo do fim, período do iluminismo. Ele diz que a religião não é mais dominante. Os teólogos devem agora pedir permissão da ciência para acreditar no que fazem e os cristãos comuns adotar as suposições daqueles a quem pensam se opor. Desta forma, a ciência atualmente ocupa um nível de autoridade não muito diferente do que o papado desfrutou há 1000 anos. Com isso, o Frank Hard ele vai dizer que esse poder político religioso que é o papado vai contra o reino do sul e é bem sucedido. Mas contra quem o reino do norte prevalece? Contra a França ou contra o que um movimento de cunho ateísta, marxista, secularista e evolucionista prega? Será que não há uma certa vitória depois de um tempo? Porque por um tempo, depois de 1789, 1798, parece que o mundo ficou, o iluminismo, o racionalismo, parece que eles substituíram a religiosidade, né? Mas será que... Oi. Pois não, pode falar. Desculpa. Então, desde antes do versículo 40, qual é o novo Deus? De repente, tudo isso aí pode ser um personagem só, capitalismo. Obrigado. Ele pode, na verdade, ser eu até colocaria de uma forma até mais ampla, que seria o materialismo, que é toda aquela substituição à religiosidade centrada naquilo que é humano, porque entra tudo dentro do humanismo, do materialismo. E esse se torna um outro poder, segundo a interpretação de Daniel 11, de alguma parte. Então você tem no lado um reino do norte e do outro lado você tem um reino do sul. Mas não fica meio estranho, Felipe, uma vez que a gente vem de
meio que literalidade, assim, exato. Reino, e é sempre um reino. Então, de repente isso se torna um conceito, né? Um conceito. É isso. Essa que é a briga. O Jacques Ducan e outros vão para o lado conceitual. E existe uma ala que ainda enxerga no Reino do Sul o islamismo, com antítese ao Reino do Norte, uma antítese ao papado. Só que tem um detalhe, né? O papado e o islamismo não estão em franca oposição. Eles estão se aliando em muitos aspectos. Então, por isso que eu falei antes do versículo 40. Se a gente leu 39, tem um personagem novo na história. Um novo Deus. É isso mesmo. Esse é um ponto importante, exatamente. Ele aparece. Ele chama até de Deus estranho, né? É interessante. Aqui diz estrangeiro. E o que acontece? Isso, estrangeiro, exatamente, estranho. Trata-se de um... Então, a interpretação do Ducan e de outros vai ser em seguinte sentido. Nós temos um humano sem Deus no sul e um poder religioso falsificado no norte. E aí continua. O verso 41, de entrada na Terra Gloriosa, não parece ser um ataque físico contra Israel como nação atual, porque ela só vai existir em 1948. Pode ser uma ação de influência sobre o povo de Deus, que é a Terra Gloriosa. Lembra que eu já falei que Terra Gloriosa e tal, nação gloriosa, pode ser interpretado como o povo de Deus. Então, diz que o Reino do Norte irá armar suas tendas palacianas entre eles contra o glorioso Monte Santo. Aqui vocês veem que o Reino do Norte vai contra o povo de Deus. O Reino do Norte não é favorável ao povo de Deus. Ele vai contra. Isso pode ser uma óbvia menção ao papado atacando o que significa o santuário, o processo de intercessão. Então, um poder que quer tirar o lugar de Deus, né? Perdão. Quem vive em tendas e está com as tendas armadas na Terra Prometida são os árabes, né? Os muçulmanos. Sim, só que ali diz que o Reino do Norte é que irá armar suas tendas palacianas. Por isso, então, aí que está. Essa interpretação, aí que está. Essa linha de interpretação não vai entender isso como uma coisa literal. Essa armação de tendas. Aí, essa é uma diferença muito grande. Por exemplo, os navios e tudo. Essa interpretação conceitual não vai entrar nesse mérito aí. Ela não vai fazer dessa maneira. É por isso que eu estou dizendo que ela é uma interpretação que ela está aberta. Porque, ao mesmo tempo, outro poder, que seria a secularização antirreligiosa, a evolução teísta e o materialismo, aceitos fortemente hoje, são também marcantes influências negativas para o povo fiel à Bíblia. O secularismo, o materialismo, essa filosofia toda que nega na prática Deus, o Deus bíblico, ela afeta a fidelidade do povo de Deus à Bíblia. E ela, inclusive, entranha no meio das próprias religiões cristãs. E aí, no verso 41, o fato de Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparem do Reino do Norte levanta pelo menos duas possíveis interpretações. Houve uma resistência do rei do sul ilustrada por esses três povos. Significa que os vários movimentos... O Ducan vai dizer isso, tá? Ele diz que os vários movimentos ateístas e humanistas resistirão e por pouco tempo prevalecerão sobre as forças religiosas. Pode ser algo de uma resistência? Pode ser. O Elias Brasil vai dizer que Edom, Moabe e o notável povo de Amon escaparão. Ele interpreta dessa maneira, o Elias Brasil, na lição que ele fez sobre Daniel. Alguns dos que não são contados entre o povo verdadeiro de Deus se juntarão ao aprisco da última hora. Ele vai dizer que isso significa Edom, Moabe se unindo ao povo glorioso. E aí os versos 42 e 43 falam do processo de assimilação dessa influência das ideias contrárias à Bíblia. Sejam mais religiosas, menos religiosas. Por quê? Religiosas, mas religiosas falsas, tá? Vocês têm que lembrar sempre, eu estou falando aqui, o papado não transmite a religião verdadeira, tá? Isso tem que estar cristalizado na mente de vocês. O chifre pequeno, ele falsifica a religião. Ele não transmite a religião verdadeira. Mas o Reino do Sul é um poder de certa maneira em oposição, que também não transmite a verdadeira religião. Só que ele vai por um outro caminho. Então, no verso 43, os exércitos do Sul se unem pela primeira vez ao norte contra o Monte Sagrado. Aí vocês veem que existe uma união dos dois contra o Monte Sagrado. Agora, o que significará isso na prática? Os dois grupos unidos contra o Monte Sagrado? O Monte Sagrado não tem dúvida, tá? É o povo de Deus. É o povo de Deus, tá? O glorioso Monte Santo é o povo de Deus, pela etimologia do termo, tá?
A etimologia é que me diz isso. Não é uma suposição. Agora, nós não conseguimos saber exatamente, nós não conseguimos materializar hoje o Reino do Norte e o Reino do Sul. Mas nós temos uma certeza. Os dois são contrários ao povo de Deus. E os dois lutam contra aquilo que Deus estabeleceu. E isso está colocado. Isso está bem claro. Agora, tem um negócio interessante, tá? Só para a gente pensar. O Egito, quando ele aparece na Bíblia, ele está sempre associado ao ateísmo, à negação de Deus. Lembrem de Êxodo capítulo 5, verso 2 lá. Vocês já leram, né? O que Êxodo 5 fala? Vale a pena dar uma lida rápida ali. Êxodo 5, verso 2. O que diz ali? É o episódio que Moisés e Arão estão falando com o faraó. Eles pedem para Faraó para que ele deixe o povo sair, para que ele celebre uma festa no deserto. O que o faraó responde? Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, em tão pouco deixarei ir a Israel. Muitos intérpretes vão dizer que o Egito está sempre associado, que o Egito está associado a um poder que nega a Deus, por causa daquele episódio do faraó. Então, por associação, eles intuem que o Reino do Sul tem a ver com ateísmo, materialismo, negação de Deus, evolucionismo, são práticas que negam a verdadeira religião. Bom, por um lado, a gente já vê hoje algumas declarações do Papa Francisco, diz que há comunhão entre a evolução e a Bíblia. Não seria uma unidade entre eles? Uma possível. Eu aqui não quero ter um martelo sobre nada, porque eu também não sou futurólogo, né? Mas é uma coisa interessante de se pensar. E aí, nos versos 44 e 45, para fechar, o Reino do Norte sai para exterminar o povo de Deus. Versos 44 e 45. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Não vai socorrer o povo, o Reino do Norte. E que, teoricamente, está aliado com o Reino do Sul. Esse ataque ao glorioso Monte Santo acontece no final do capítulo. Essa referência, eu já falei ali, ela é uma localização celestial, morada de Deus, em Apocalipse 16, 14. Vocês sabem que a morada de Deus não é uma coisa necessariamente geográfica, mas tem aqui a ver com onde o povo de Deus está. E aí um paralelo com o Apocalipse, ou seja, todos os reinos desse mundo terão um combate com o povo de Deus. É verdade ou não é? Que os reinos desse mundo se juntarão com os poderes falsificados para tentar contra o povo de Deus. A perseguição final de Apocalipse 13 não é uma perseguição de meia dúzia contra todo mundo, não, é o contrário. É de todo mundo quase contra uma meia dúzia. Meia dúzia, eu estou falando assim, de forma livre, tá? Não é 6 pessoas. Da forma profética. Não é nem profética, é alegórica aqui. Eu tô só porque eu tenho que entender uma coisa muito interessante. Isso está em paralelo com Apocalipse 13. Em Apocalipse 13 você tem a marca da besta, o poder, a besta da terra com a besta do mar, eles se unem e eles criam uma força de coerção contra os fiéis de Deus que atinge todas as áreas da vida dos fiéis. Não é só a questão religiosa. Atinge a questão econômica, social, a questão de todos os aspectos, a questão política. Você deixa de ter acessos de cidadão. E isso é muito interessante, porque isso pode ter um paralelo com Daniel 11 na sua parte final. E isso não é um combate de exército, mas é um combate de natureza espiritual. E é notar... Desculpe, pode falar. A besta que veio do mar. Oi, desculpe, não entendi. Quem vai exercer esse poder executório, narrativo? Quem vai exercer esse poder executório vai ser a besta que veio do mar. A besta da terra com a do mar, fortalecendo a do mar. É porque a besta do mar ela vem com o conceito, e a besta da terra vem com a operacionalização, que é um poder político. Exatamente. E ela vai exercer esse poder e ela vai fazer a imagem da besta. Isso. A antiga besta ela vai ver isso admirada. Ela vai ver o poder, fogo descer do céu. Ele que vai ser o grande poder, que vai fortalecer e vai dar imagem e força à antiga besta. Exatamente. Ô, Felipe. Pois não.
Só a participação, quando se toca todos esses pontos de acontecimentos, de ateísmo, e secularismo e tudo, é que nós vemos ali que nós temos 4 reinos, nós temos 5 reinos, que reinam o reino de Cristo, certo? Mas nós temos 4 reinos. Quando nós chegamos no 4º reino, que é Roma, então nós não vamos ter um outro reino. Dentro desse reino, que é o mais duradouro, né? Nós vamos ter ali várias facções que vão surgir, como surgiram, e depois disso nós vamos ter outros episódios que vão acontecer, como você mesmo está citando aí. E quando nós vamos na Grécia, aquele chefe pequeno, quando aquele chefe pequeno nasce, ainda não existia Roma, quando a gente está falando em Grécia. Então, nós vemos que a coisa já vem de muito tempo. E quando nós chegamos a esse clímax aí, chegamos até a queda do reino papal, a morte, como diz assim, explicando, como diz assim, a morte não morrida, né, que é do Papa. Então, nós temos a ferida mortal que foi curada. Né? Então, a morte não morrida, né? Aí nós temos o iluminismo, nós temos outras coisas. Então, tudo isso são coisas que vão acontecer dentro, justamente para confundir o povo. Seu Felipe. Pois não. Quando a gente fala que Edom, Moab e Amon, a gente está entendendo aqui podem ser os povos árabes, os descendentes de Abraão. E quando eu percebo outra coisa também, no versículo 40, o que veio do leste e que foi levado do Egito e que dominou também a Líbia e a Etiópia, eu estou entendendo aqui que pode ser, no meu palpite, que é a religião muçulmana. Pois diz assim no 44, mas chegarão notícias do leste e do norte. E parece que só falta agora declarar o movimento sionista. Eu estou aqui. Faltou dizer isso. É isso. Eu não cravaria nenhum tipo de interpretação ainda fechada, mas existem possibilidades que são aventadas aí. Só que é o seguinte, é uma coisa muito importante, nós temos que sempre, independentemente do que a gente quiser interpretar e tal, a gente tem que entender o que o texto nos oferece. O texto nos diz claramente algumas coisas. O texto nos diz que não há uma definição clara e objetiva ainda, os intérpretes a gente não tem uma clara definição objetiva, dos 40 a 45. Só que tem 2 coisas que estão muito claras ali. Existe um lado que é o glorioso Monte Santo, que representa o povo de Deus e os seus interesses e, portanto, seus princípios. E existem outros 2 lados que militam contra. E eles são contrários ao que Deus estabeleceu. Então, o Reino do Norte e o Reino do Sul, eles podem parecer que estão em lados opostos. Mas, na prática, o texto dá a entender de que eles não estão. De que, ao fim, eles vão se unir contra o glorioso Monte Santo. Porque a bifurcação termina em dois caminhos. A bifurcação final termina em 2 caminhos. Ela não termina em 3 caminhos. Ela termina em 2. E aí, termino dizendo isso ali, né? Que o estudante de profecia tem que depositar sua confiança em Deus. É legal que Daniel 11 deixa aberta as possibilidades de nós interpretar as coisas, para que nós tenhamos realmente uma total confiança em Deus. Pode ser que a gente até termine aqui frustrado, dizendo, não, mas eu queria que cravasse alguma coisa. Eu não tenho como fazer isso. Eu posso dar uma sugestão. O comentário bíblico adventista é baseado no idioma inglês. O português é muito melhor para se estudar os textos, principalmente quanto mais original, no entendimento possível. Se eu pedir para ouvir a gravação desse estudo de hoje, com a NTLH aberta, a gente vai poder, de repente, ter mais entendimentos. Sugestões. São filtros. Desligar uns filtros, ligar outros filtros. O importante a gente é compreender que não existe realmente uma coisa fechada. Os teólogos que se debruçaram sobre esse assunto aí, se debruçam sobre isso, ainda tem muitos que estudam, o Jacques Tolkien ainda continua
estudando e acompanhando isso, eu tenho certeza disso, porque ele continua escrevendo artigos. Eles são muito cautelosos e cuidadosos. Por quê? Porque alguns detalhes não estão exatamente explicitados ainda, mas eles poderão vir a ter uma compreensão. E a nós que temos a confiança em Deus e que temos uma capacidade de estudar e de deixarmos Deus nos trabalhar em nós, para nós e ele vai nos mostrar, Deus vai nos mostrar ao longo dessa história o que vai acontecendo. Com certeza os movimentos protestante, católico e os movimentos religiosos em geral no mundo vão nos oferecer saídas e pistas para isso. E, ao mesmo tempo, a própria maneira como a Igreja Adventista e o povo de Deus vão se manifestando também nos oferecerá possíveis compreensões futuras. Então, que Deus nos ajude. Finalizo por aqui. Poderíamos falar outras coisas, mas aí eu vou deixar para uma conversa particular em outro momento, porque temos muitas outras coisas, mas eu tenho que ficar no tempo aí, senão o Alexandre não me convida mais. Deus... O Felipe, até a própria Ellen White, ela mesmo fala que a gente foi estudando que esse livro de Daniel e Apocalipse seria um livro estudado, seria sempre estudado, porque cada vez que você estuda, você aprende um pouco mais. Então, é uma coisa que ainda não está fechada, como você mesmo falou. Ela não está fechada, quer dizer, cada um tem um pensamento. Mas, à medida que você vai estudando, você vai aprendendo mais coisas, né, a respeito. Exatamente. Ela aconselha isso, a gente estudar. Seriam os 2 livros que nós deveríamos dedicar mais tempo ao estudo. Perfeitamente, perfeitamente. Felipe, muito obrigado, meu amigo. Foi muito bom esse momento. O tempo passou rápido, a gente nem viu, já é 18h44. Mas o assunto é interessante e gostoso de estudar. Eu mesmo gosto muito de ficar um tempo... a única coisa que me preocupa, me preocupa e não preocupa, que está tudo nas mãos de Deus, né? Mas, como a senhora White fala que não existe mais nenhum período profético de tempo para ser cumprido, para que Jesus possa estar, então eu não fico muito preocupado com essa questão de não termos a interpretação perfeita de Daniel 11. Talvez tenha algumas coisas ainda para acontecer, mas nada que vai demorar muito, que impeça a volta de Jesus. Então é isso que me deixa um pouco mais tranquilo. E aí a gente fica em paz. Mas muito obrigado, Felipe. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, não sei se vai ter música hoje. Isaac também, assim, é desprevenido. Eu estou meio desanimado, eu estou em outro ambiente, né? O violão está em outro lugar. Tá bem, Isaac, fique tranquilo. Outro dia a gente canta. Tá bem. Então vamos encerrar então com a oração, gente? Não sei se alguém que tem algum comentário. O único comentário que eu gostaria de fazer é que existe uma profecia em Daniel que diz que a ciência se multiplicaria. E o saber do livro de Daniel, né, esse conhecimento de Daniel, ele também ia se multiplicar. E hoje vocês estão vendo uma prova viva, pessoas aqui e outras de todos os lugares do mundo tentando desvendar. Deus, em um momento estratégico, ele vai revelar o que ainda precisa acontecer. Nós estamos nesse momento, o momento em que Daniel viu que o conhecimento do seu livro ia multiplicar. E a qualquer momento tudo vai se revelar e vai ficar muito claro para todos nós. Por isso, eu quero convidar todo mundo no próximo dezembro aqui nessa reunião de novo. Tá? E obrigado, Felipe. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Obrigado, Felipe, mais uma vez, pelo seu tempo, dedicação, porque realmente preparar esse material aí não é fácil. Tem tanto de informação, várias fontes bibliográficas. Muito obrigado, Felipe, por esse... Posso deixar o PowerPoint com vocês aí, PDF, depois não tem problema. Obrigado. Vou passar para compartilhar. Parabéns pelo conteúdo, gostei também. Muito bom, sim. Felipe, encerra para a gente com oração, cara. Claro, pois não. Pedindo a bênção pela semana também. Sim. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de conversar e dialogar aqui sobre a sua palavra, sobre esse impressionante e inovador livro de Daniel e o capítulo 11. Que o Senhor nos ajude a continuar confiando no Senhor e na providência futura. Abençoe cada pessoa aqui que tem o desejo de estudar a sua palavra, estudando a sua palavra, dedicação para compreender o que a sua palavra
nos traz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Todos, eu vou indo lá que eu tenho que buscar minha esposa. Valeu, Felipe. Obrigado a você. Gente,